Olá, eu sou a Amélia Dias, esse é o programa Mulher de Verdade, como sempre um programa feito carinhosamente para vocês. Hoje eu estou muito feliz, né, porque hoje nós estamos fazendo a gravação do programa Mulher de Verdade ao vivo. Então você aí, né, que me acompanha, que está agora na TV, no canal 3 da NET, na TV Guarulhos, está podendo assistir exatamente o programa como ele está sendo feito agora, ao vivo para você. Então se você quiser escrever alguma coisa, mandar uma mensagem para mim, eu vou ficar super feliz e dizer que com vocês agora eu tenho certeza que o calor urbano vai ser mais gostoso ainda fazer esse programa. Antes de nós irmos para o intervalo, eu quero mandar um beijo especial para o meu grande amigo João Franco, do estúdio João Franco, e fazer um convite para você dar uma ligadinha, passar lá, não é, no salão, que eu tenho certeza que vocês vão adorar os profissionais do atendimento. Então o estúdio João Franco, para quem sabe, tem duas unidades, tem um que é no shopping, e o outro, que é no Shopping Maia, né? E o outro que é na Paulo Facini. Bom, agora a gente vai para o intervalo e a gente volta aí assim com nossos convidados, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade e hoje, né, falando para você diretamente ao vivo. A gravação está sendo feita agora, nesse exato momento, aqui na TV Guarulhos, no canal 3, aparecendo para você aí nossos estúdios, nossos convidados. Como é bom ter a presença de vocês agora assim, pertinho, né, e podendo estar interagindo comigo. Você pode escrever no meu Face, no Amélia Dias, que eu tenho certeza que eu vou adorar estar respondendo para vocês as perguntas de novas pautas e tudo mais. Mas vamos dar início ao nosso programa. E hoje eu trouxe para vocês duas pessoas que eu tenho, assim, eu diria, uma grande admiração, um grande respeito pelas pessoas que são, pelo trabalho que fazem. E é tão bacana, não é, nós podemos saber que nesse mundo em que a gente vive tão tumultuado, com tantas coisas ruins, mas existem pessoas boas, maravilhosas e que levam com seriedade aquilo que é tão importante, que é a educação. Quando a gente fala de educação, a gente fica muito feliz de poder falar do Colégio Galileu, que é um colégio maravilhoso. Eu gosto sempre de visitá-los, porque lá eu aprendo muito, né? Eu vejo o quanto é importante a alegria que dos educadores em prestar esse serviço, né, na área da educação. E eu estava vendo essa semana, numa aula, algo que realmente, né, costuma-se dizer e que é realmente verdade. São os professores que são os mestres dos grandes médicos, advogados, cientistas, ou seja, todas as áreas.
Então a gente fica muito feliz de ter dois professores aqui, dois diretores de escola, dois grandes amigos aqui com a gente, né? O Arnon e a Rosimeire. Tudo bem? Tudo bem, Amélia. Obrigada pelas palavras de carinho. Não, mas são que eu sei que são verdadeiras. verdadeiras, a gente fica bem feliz. São verdadeiras. E quando a gente fala de educação, hoje, né, eu queria abordar um tema que eu tenho certeza que é bem a cara de vocês, né? Porque quando eu estive lá no colégio, eu percebi isso já logo na entrada, né? Através do relacionamento com os funcionários, com os alunos, com os professores, com os pais, que é o acolhimento, né? Eu acho que é o cartão de visita, é o primordial, é o início de tudo, não é? Olha, que bom que você observou isso, porque é uma coisa que a gente faz isso naturalmente, né? A gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser respeitoso com todos, mas a gente tem que ser verdadeiro, sempre. E é uma característica nossa mesmo, de saber receber. Desde a criança pequena, que vem assustada, com medo, né? A mãe também, que vem muito assim, com muitas expectativas. E até o adolescente, que também é uma criança pequena. Ele só é grande, mas ele é aquela criancinha. Ele tem medo, ele tem receio, ele tem vergonha de tudo. Então a gente tem que fazer esse acolhimento. E é no dia a dia. Não adianta só no primeiro dia, quando ele chega e fazer aquela coisa falsa de mostrar que está feliz que ele está ali. Não, é no dia a dia. É sabendo o nome da pessoa, é passar por ela e cumprimentar, é passar pela pessoa e falar, que foi? Tá tudo bem? O que foi que aconteceu? É quando o aluno vem te contar alguma coisa, você tentar resolvê-lo, aquele probleminha para ele, porque aquilo é um problema. É tentar resolver da melhor maneira para eles, né? Então isso vai fazendo com que não seja um trabalho assim exaustivo, seja uma coisa natural. Fazer por ela aquilo que ela precisa naquele momento e fazer aquilo que você gostaria que fizesse também. Porque a gente sabe que tudo que acontece na nossa vida, na infância, na escola, né, em si, fica marcado para a vida toda. E se for uma coisa que não foi bem resolvida, vai dar problema a vida toda também, né? É verdade, a gente tem que ter atenção, a gente às vezes não percebe isso, né? Mas como as nossas ações, não é? Até o nosso olhar, eu diria, né? Tudo realmente vai, não é? Influenciar o sucesso ou não daquela atividade, daquela pessoa. Não, hoje o Colégio Galileu, ele está funcionando em quais áreas? Olha, nós temos lá desde o ensino infantil, educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e o ensino médio. Nós estamos ali há 24 anos, desde 1994. Nós começamos no mesmo endereço com supletivo, depois a gente foi se adaptando para as outras séries, outros graus também. E estamos lá hoje com uma turma razoável em cada série, e a gente procura fazer com que o aluno goste da escola, com que o aluno goste de estar ali. E quando a gente percebe também que os pais, quando chegam na escola, eles têm uma expectativa, né? É como se o aluno mudou de escola, é como se ele estivesse mudando de casa. Então existe uma apreensão, aquela dúvida, aquela preocupação, e a gente procura receber esse aluno, essa família, da melhor forma possível. Eu costumo falar que eu quero que trate como eu gostaria de ser tratado. Porque se você chegar num lugar, um determinado local, seja a escola ou qualquer outra empresa, se você não for bem atendido, isso já te causa uma certa frustração, né? Então a gente procura atender para que o aluno fique à vontade, para que os pais desenvolvam a confiança no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que tenha contato com os professores, para que possamos auxiliar naquelas... E andar juntos, né? Lado a lado, no dia a dia, tirar aquelas pequenas dúvidas, que às vezes para nós é um caso, é uma coisa simples, mas para a família não é. Para a mãe não é. Para a criança também não é. E hoje em dia, né, tem muitas essas preocupações, essas doenças modernas, que as pessoas passam por isso, né? Às vezes chegam na escola com uma tristeza profunda e não sabem o porquê. O que está acontecendo? Pode ser de origem, pode ser originado em casa, às vezes algum problema que houve na rua, ou às vezes mesmo pode ter passado por alguma situação trauma no colégio, pode ser algum trauma de infância.
E se a gente puder ajudar nesse sentido, acho que o resultado final será bem melhor. Você veja, quando nós iniciamos, nós falamos sobre a questão do acolhimento, né? E na verdade o que a gente observa é isso, o acolher é você conhecer o seu aluno, né? Conhecer a família, conhecer o momento que ele está vivenciando. E por que eu estou falando isso, sabe? Existem pessoas que hoje, por exemplo, muitos comentários que a rede pública, ela não está, talvez, para algumas pessoas, atendendo às necessidades no que se refere à educação. Aí a pessoa pensa, bom, vou levar então para uma escola particular. Mas existem muitas pessoas que têm receio também. Por quê? Será que o meu filho, quando chegar na escola particular, ele que está vindo da rede pública, ele vai ser bem aceito? Será que ele vai ser discriminado? E se ele não consegue acompanhar, como é que vai ser? Ele vai ficar, de uma certa forma, isolado? Por isso hoje eu quis falar sobre esse tema. Porque eu sinto que lá é uma escola que exatamente, não é respeita exatamente o que é ser uma escola. E sabe que a importância lá, vocês têm, é com cada aluno, com cada família. Então, eu tenho certeza e gostaria que vocês explicassem melhor, né, do que eu, porque senão vou acabar eu fazendo o programa sozinho, não é essa a intenção. Mas o como é importante você receber a todos, com as suas deficiências, com as suas dificuldades, mas é isso que é educação, isso que é escola, né? É agregar e não separar. É agregar. Eu citei aqui, Amélia, porque você sabe que mulher fala mais, né? Então, por isso eu citei aqui. E eu tenho 2 exemplos para passar. Inclusive, hoje a gente passou uma situação assim, parecida. Olha, a criança pequena, 4, 5 anos, ela chega na escola, tem umas que se adaptam muito fácil em ambientes diferentes. Outras choram, não querem fazer atividade, não querem brincar, não querem até comer, às vezes. Então, por exemplo, tem uma criancinha que ela chega e ela fica escondida atrás das pernas da mãe e não quer entrar para a sala. Aí a professora vai lá, ele está se escondendo, eu vou achar ele, vou procurar, achei, eu estava esperando você, olha só, a gente vai brincar, seus coleguinhas estão com brinquedo, depois a gente vai jogar bola, depois a gente vai fazer desenho. Aí ela começa a se lembrar daquele ambiente acolhedor. Então tá bom, meus amigos estão lá dentro, eu não vou ficar sozinha. Por quê? Porque a segurança para ele é a mãe, né? Então, tudo bem, a criança vai crescendo, ela vai se fortalecendo, mas às vezes tem alguma coisa que acontece também. E hoje, por exemplo, a gente teve 2 adolescentes de ensino médio, já às 7h30 da manhã. Uma chorava copiosamente, ela está num processo de depressão e às vezes ela não consegue levantar para ir para a escola, ela tem lutado contra isso e hoje ela foi, chorando, mas foi. Estava ela e a mãe. O pai faleceu há algum tempo, ela está sentindo muito essa perda. E ela chorava e a gente falava para ela, olha, vamos te ajudar. Não pense que você está sozinha. Você não veio aqui e está ao léu. Não, nós estamos aqui para te ajudar, para te acolher. E aí ela se sentiu confortável, se sentiu acolhida. Aí ela falou, tá bom, eu vou ficar. Né? Você já vai entrar no bloco? Não, existe um outro fator, não é? Uma outra criança que deu problema também, que apresentou problema. E aí eu falei, bom, tudo bem, resolvemos esse. Em seguida tinha uma outra mãe com a menina que tá no ensino médio, ela tinha que apresentar um seminário e ela tinha um pequeno probleminha na fala. E ela já estava com medo, com vergonha de se apresentar lá perante a turma, porque ela achava que ela ia ficar em evidência e todo mundo ia ficar achando alguma coisa dela. Eu falei, não, peraí, não é assim. As pessoas que estão lá sentadas na tua turma, na tua sala, é que tem que ter a paciência de te ouvir, de respeitar e esperar o seu momento, da forma com que você fala, do jeito que você fala e do jeito com que você consegue falar, se expressar. Aí ela foi ficando assim, e a mãe falou assim, não filha, ela queria que eu viesse aqui e falar para os professores, não deixe ela apresentar porque ela vai ter vergonha pelo jeito com que esse probleminha que ela tem. Aí eu falei, muito bem, mas a senhora está fazendo o certo. É falar, não minha filha, você vai lá e vai apresentar do jeito que você consegue. É enfrentando e não se escondendo. Então aquela mãezinha que está lá se escondendo a criança ainda, ela não sabe, mas o amor que ela tem é tão forte
que ela está ainda protegendo a criança, quando ela deveria fazer o seguinte, pôr a criança para frente e falar, filho, vai que você vai estar sendo ajudado. Vai lá, vai com fé e vai. Né? Isso mesmo. E não proteger demais e se esconder da situação, que isso não vai resolver. Mas eu tenho certeza que essa mãe, a partir do momento que teve contato com vocês, ela vai ter esse posicionamento. Mas, infelizmente, nós temos conhecimento que não são em todos os lugares que se encontra esse acolhimento. E por isso que surge sempre os receios. E por isso que a gente está falando sobre o assunto, né? Para que as pessoas pensem sobre o assunto e mudem. A gente vai para o intervalo, mas não sai daí não, que a gente volta já. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. E nesse quadro, né, falando sobre a questão do acolhimento, a importância que tem nas escolas o acolhimento, receber os alunos para que eles não só estejam na escola, mas ingressem na escola, mas também para que eles permaneçam, né, efetivamente no seu processo de desenvolvimento, do seu ensino, da sua aprendizagem. Isso que eu acho que é super importante. Como você estava falando, Meire, eu concordo plenamente com você, como é importante, né, nós abraçarmos e nós darmos a oportunidade que as pessoas possam colocar aquilo que elas estão sentindo, os seus sentimentos, para que a gente possa trabalhá-los e realmente, não é, dar continuidade ao nosso trabalho no que se refere à educação. Mas o que a gente percebe é que, infelizmente, em muitos lugares, às vezes não tem essa procedência. E é por isso que eu quis hoje que vocês viessem, sabe? Para que a gente pudesse falar sobre o assunto, e vocês têm, eu diria, propriedade para falar, porque vocês atuam diariamente exercendo esse acolhimento, para que as pessoas repensem. Muitas vezes você tem o seu filho numa determinada escola, que você tem a certeza, se ele está lá, que é a melhor escola. Mas é muito importante que a gente veja esses tipos de acolhimento, de atendimento, né? Nós não podemos ter o aluno ideal. Nós temos que ter o professor ideal para os nossos alunos, né? Aquele que realmente acaba captando a necessidade de cada um e acaba fazendo com que transpareça, né, aquilo que ele tem de melhor. E em buscar disso, não é, trabalhar para que ele possa realmente ter uma socialização, poder ter esse contato com os demais e também os demais terem para com ele. Porque a partir da atitude que você teve, quando você se explanou muito bem com a mãe, é porque essa é a filosofia de vocês. Ou seja, as pessoas têm que aceitar as pessoas como elas são. Todos nós temos o nosso brilho, todos nós temos, não é, o nosso melhor. E os detalhes, às vezes, as diferenças, elas existem. Né? Não é impossível nós dizermos que todas as pessoas são iguais. Porque não é assim, nem os filhos são iguais. São criados pela mesma família, não é verdade? Mas todos nós temos a condição de aprender, a condição, né, de nós desenvolvermos o nosso processo de aprendizagem, desde que nos é dada a oportunidade.
né? Eu acho que é isso que é importante. Você concorda comigo? Concordo. Na escola existem várias matérias, várias disciplinas para a gente descobrir os saberes e também para nos tornarmos assim em condições de um dia poder refletir, saber articular, se conhecer. É que nas aulas de artes, por exemplo, de educação, de português, por exemplo, é que a pessoa vai ter oportunidade de conhecer uma obra literária, ela vai ter oportunidade na aula de arte de dançar, de cantar, de se expressar, de conhecer os vários tipos de expressões artísticas. Ela vai se conhecendo através disso, né? Então ela tem que ter a liberdade de poder fazer, experimentar, e aí ela vai se conhecer. E o professor tem que reconhecer cada tipo de habilidade que a pessoa tem. Porque nós não temos muitas, temos várias, mas não temos todas. Então é importante um pouquinho de cada matéria, né? Dar essa oportunidade. E naquele contexto, um tem que respeitar o outro. A pessoa pode ser muito boa em tal coisa, mas ela não é boa em tudo. Então ela tem que respeitar o outro. Isso é primordial. Exatamente. Em sala de aula. E Anu, me diga uma coisa, como é que você consegue, não é? Que eu diria que também é uma questão que é, eu diria, preocupante, né? A questão do quadro de professores, né? Porque você tem que ter um quadro de professores que tenha o conhecimento para que possa, não é, estar assim, atuando da forma precisa e que tenha esse olhar também, né, de acolhimento. E isso eu vejo que quem passa, né, é a direção da escola, né? O processo de seleção de um professor, ou de qualquer outro funcionário, né, qualquer outro colaborador, né, mas especialmente o professor, é bastante delicado. Mas a gente procura ficar atento com o professor que está mais comprometido com a sua profissão, com o seu trabalho, que tem preocupação com o aluno. Nós temos bons professores, tanto na rede pública quanto na rede particular. Existem excelentes profissionais. Tem aqueles também que não estão, como em qualquer área, não estão tão comprometidos quanto deveria. Mas a gente percebe no nosso dia a dia, né? Esse ano nós estamos com uma equipe lá muito boa, a gente percebe a dedicação, que alguns têm filhos, já sentem na pele a situação, quanto é delicado ter um filho, qual a importância de ter uma criança, né? Um filho, seja ele criança ou adolescente. Mas a gente percebe que eles têm assim uma dedicação especial, um olhar especial para com essas crianças, porque a escola ela é um órgão auxiliar da família. Às vezes a família não sabe exatamente como lidar com determinadas situações. Para eles, aquilo está passando por uma fase que para eles é novidade. Mas em cada série, em cada faixa etária, nós temos um determinado tipo de problema. Nós estamos, de certa forma, acostumados com isso, né? E se a gente conseguir tranquilizar essa família, passar para eles que nós também estamos ali para apoiá-los, para ajudar naquilo que for possível, para que no final nós tenhamos um cidadão de boa formação, bem sucedido na vida, que tenha um bom caráter, que seja uma pessoa digna. Ser uma pessoa bem sucedida não é ser uma pessoa rica, não é exatamente isso, mas que ela preencha alguns requisitos que a nossa sociedade exige. Que a gente vê tanta coisa errada por aí, amém? E quando a gente passa alguns anos aí, que retorna algum aluno, e a gente vê que esse aluno está bem na vida, está bem encaminhado, que tem uma boa formação, às vezes ele não tá bem sucedido financeiramente ainda. Mas você percebe que ele tem um bom caráter, que ele tem um caminho a seguir, que ele teve uma orientação, que a família atuou bastante. Muitas vezes, Arnon, a gente observa, Amélia, que as pessoas querem dar o melhor para os filhos, mas muitas vezes as coisas ruins aprendem-se em casa também. É com o exemplo daqueles que estão em casa, daqueles com os quais ele convive, que ele vai observando, a criança vai observando. Às vezes ela não sabe nem falar direito, mas ela vai observando na família coisas que as pessoas conseguem através de subterfúgios, conseguem interferir de maneira errada para obter um benefício. Então a criança fala, não é, mas como é que estão fazendo isso? Por que estão fazendo isso? Ela observa. Então ela está adquirindo aquilo lá também como um conhecimento, né? E mais tarde ela pode refletir isso para a sociedade. Com certeza. Então isso é muito importante também. Não é só lá na escola que se aprende. Dentro de casa também, é outra escola,
né? E aquilo ali fica forte, vinculado mesmo, por quê? Porque está sendo feito por quem? Pelos representantes maiores que ela tem ali, pai, mãe, tio, avó, avô. Então, tem que tomar cuidado com isso, com o exemplo. E a família também acaba tendo que tomar cuidado, porque É. a criança, quando ela vai à escola, ela acaba também tendo esses exemplos positivos, vamos dizer assim, e quando ela chega em casa e ela presencia também, pode ter O conflito e ela né? fala. Dela chegar e falar, É. olha, né? Meu pai ou minha mãe está fazendo determinada É. coisa que não é correta, ser É. crítica também. É. Na verdade, a gente forma hoje pessoas para que elas tenham essa visão, de poder ter a percepção, entendeu, do que é certo, do que é errado. Agora, eu vejo que a família, às vezes, no contexto, é a que fica mais perdida. Porque Sim. hoje, não é, por exemplo, o mundo que nós vivemos hoje, os pais trabalham, ficam muito tempo fora de casa, por necessidade. Ninguém trabalha só porque gosta de trabalhar, mas também porque precisa, né, cumprir com as coisas que são necessárias para a sobrevivência. Sim. Hoje em dia, dificilmente só o homem consegue arcar com os custos da casa. Hoje é necessário que a mulher também, não é? Ela saia, que ela trabalhe, que ela estude. E aí o que acaba acontecendo, né? Eu vejo que o tempo da permanência tem que ser com mais qualidade da família. Mas muitas vezes, imagine um casal recém-casado que tem os seus filhos lá, e aí o que acaba acontecendo? Os dois saem, nem se conhecem direito ainda, não é verdade? Não deu tempo ainda, porque acho que a gente não se conhece nunca, né? Na verdade, acho que passam os anos e a gente vai sempre descobrindo na pessoa algo novo. Novidade. É, e com certeza, né, ainda mais uma criança para saber lidar, e aí a criança às vezes tem a dificuldade na fala, às vezes a criança tem a dificuldade no relacionamento, e aí fica muito à mercê, né, de terceiros, eu diria com olhos diferenciados para poder dar diagnósticos, né, e aí é onde a família acaba se perdendo também, né. Então é importante que na escola a família esteja sempre, não é, em conjunto lá, participando, tendo confiança. Eu acho que isso que é que vai fazendo, vai dando a garantia desse processo ser um processo mais ameno e mais tranquilo, não é verdade? A gente se vigiar, né? Porque às vezes o pai descuida, passa no farol vermelho. Ele pensa que a criança não percebeu nada, né? Joga latinha, joga Às vezes papel. joga latinha Exatamente. pela janela do carro, latinha de refrigerante ou cerveja. Pensa que ninguém tá Às vendo. vezes bebe uma cerveja na frente do filho, normal. E a criança não... Acho que a criança não entende nada disso, né? E usa uma linguagem que usaria em qualquer lugar. Fala palavrões, que para eles, às vezes, no dia a dia é normal, que a gente escuta por aí. E pensa que a criança também não está percebendo. De repente você vê a criança reproduzindo aquilo. Exatamente. Não E é? é o que ela faz mesmo, Exato. né? Ela E os olha, pais observa não e querem ser... olha, é muito desagradável um pai ser chamado a atenção pelo próprio filho. Porque ele está cometendo errado. Imagina, cometendo um erro, né? De repente um descuido passou no farol vermelho. Aí a criança, o pai, o farol vermelho. Olha lá, pai, você está passando no farol vermelho. Músicas inapropriadas, né? E a gente vê assim, que às vezes a criança está cantando uma música inapropriada, a gente fala, olha, você tá... Cuidado, isso daí não é apropriado para você, não é adequado, porque, né, tá fora de um contexto que a criança não entende. Mas quem é que coloca essas coisas para tocar? São adultos. Quem é que grava? Quem é que está por trás de toda uma produção? São adultos, né? E é isso tudo que vai, não é? Depois do produto final, que é o resultado final, que às vezes depois as pessoas falam, eu tenho dificuldade, eu falo, não me obedece, não me atende, né? E aí fica uma situação Exatamente. muito complicada. A gente vai pedir licença e a gente volta, pode ser? Ok. Não saiam daí.
de volta com o programa Mulher de Verdade, aqui recebendo esses grandes amigos, grandes educadores, né? O Arnon e a Rosimeire, que são, né, do Colégio Galileu do Presidente Dutra. Jardim do Jardim Cumbica. Oh, meu Deus! E agora é ao vivo, não dá para mudar, né? Jardim Cumbica, tá, gente? É próximo. É próximo. Eu lembrei assim daquele pedacinho, mas ao vivo agora não tem como, né? Agora dá para corrigir. Agora ficou pegadinha, não tem como. Eu estava querendo ver se vocês estavam prestando atenção. Mas me diga uma coisa, hoje, nós estávamos falando no bloco anterior a questão dos pais, né? Como é importante e como fica difícil também para eles, não é? Buscarem, porque nós somos hoje bombardeados, né? Por, assim, divulgações, propagandas. Às vezes os nossos valores, eles ficam um pouco tumultuados, né? Do que realmente é o importante ou não tão importante, em função do mundo que nós vivemos, que é as aparências, é o glamour, né? E, na verdade, quando a gente fala de educação, eu acho que, claro que precisa ter os seus investimentos, a gente sabe disso, mas eu vejo que, às vezes, é uma forma simples, né? Eu acho que está no trabalho diário, né? Esse que é o grande, né, aquele foco de você realmente estar atendendo às necessidades, você ter um planejamento que ele seja flexível, que venha de acordo com aquele momento, para poder estar suprindo, né, o seu aluno. E isso que eu acho que às vezes fica difícil do pai visualizar qual escola oferece isso ou não. Às vezes o pai chega na escola e ele vê aquela escola, aquele prédio maravilhoso, né, aqueles brinquedos lindos. Mas e aí? O que é que ele tem? Qual o olhar que ele tem que ter quando ele visita, quando ele tem o seu filho na escola? Porque às vezes coloca-se tudo isso, mas a criança, ela não está tendo o rendimento que ela precisa. Ela não está tendo a evolução, o processo que é o correto do desenvolvimento. Aí o pai é chamado, a criança não está acompanhando, e aí? Então, O que fazer? O que fazer? Não podemos esquecer que uma criança não é um adulto em miniatura. Não é? Ela tem, Muito bem lembrado. ela tem a sua realidade, os seus momentos, e não é só a aparência. Não adianta ter uma escola cheia de modernidades, bonita, tudo aquilo ali, mas não ter o lado humano, sabe? O contato, o desenvolvimento, o acompanhamento. Isso é muito importante no dia a dia da criança e da família também. E como que você vê que o pai pode observar isso? Exatamente no dia a dia, não é? E também, assim, no próprio tratamento que ele recebe ali naquele momento. Se for uma coisa superficial, a pessoa vai sentir, né? A gente, às vezes, conversa com certas pessoas, a gente está observando, a gente sente se ela está sendo natural e verdadeira ou se ela está sendo artificial demais. Então, já é um filtro. E no dia a dia, ir perguntando, como é que foi tal assunto? E a sua professora, o que falou? E quando você disse isso, o que ela falou? Como que ela reagiu? Você vai pegando também no dia a dia. Né? É importante saber que se ele se sente bem, é porque está tudo bem. Mas assim, se sentir bem é você perguntar, como é que foi hoje? Ah, foi bem, foi legal. Isso não é resposta. Mas aí, você fez o quê? Teve aula do quê? Ah, de ciências. E falou o quê? Então você tem que ir questionando e perguntando, nossa, mas falou isso? Ah, falou lá do ciclo da água. Nossa, mas como assim? Que ciclo é esse? De água? O quê? Como assim? E assim, vai desenvolvendo uma conversa. Porque como é que se faz um diálogo, uma conversa? É assim, vai buscando, vai perguntando, o outro vai falando e assim vai. Porque se perguntar como é que foi hoje, foi tudo bem, e você parar, então acabou ali, né? Aí não é um diálogo, é um monólogo. É um monólogo. E outra coisa que os pais devem refletir hoje em dia, como você falou, trabalha, tem que colocar as coisas, são 1000 preocupações. Uma coisa importante a ser colocada hoje na educação é o limite. Então, para isso, você tem que fazer uma autoanálise. Quando? Sempre. Sempre se reflita se a situação que estão vivendo naquela semana, se está certa. Se algo aconteceu, como é que foi resolvido? Aí você reflita depois. Será que eu fiz certo? Será que eu fui flexível demais? Será que eu fui duro demais? Reflita. A resposta está ali, naquela situação. Né? Reflita sempre. Tem um caso que eu gosto de contar, é o seguinte, que o pai tendo 3 filhos,
mandou esses 3 filhos ir para Disney passear. E ele, sendo de posses, ele deu 5 mil reais para cada um. E aí passaram lá 20 dias na Disney, né? E aí quando eles voltaram, ele chamou um amigo dele, o psicólogo, né? Falou assim, vamos lá comigo pegar meus filhos no aeroporto? Aí ele falou, ixi, eu conhecendo as peças, eu vou sim, porque ele vai precisar de ajuda. Aí ele foi. Quando os filhos chegaram com aquela cara de cansado, um bichinho no braço, aquele monte de mala. Aí o pai, e aí? Aí os filhos, normal, pai. E aí, como é que foi? Lá, você viu fulano, você viu ciclano, comprou não sei o quê. Ai, pai, normal, tá tudo aí. Aí o pai falou assim, compraram muita coisa? Daí, pai. Aí ele falou assim, e pra mim, trouxeram alguma coisa? Meu aniversário. Aí ele falou assim, aí os filhos, era pra trazer? Aí, poxa, já foi um balde d'água. Aí no carro, eles foram conversar. Pai, você alugou aquela casa lá da praia pra gente passar uns dias? Eu aluguei, mas eu não aluguei essa não, aluguei em tal lugar. Aí eles falaram, pô pai, sacanagem, que é isso? A gente não gosta de ir lá. Nossos amigos não estão lá. Aí ele perguntou pra esse psicólogo, né, o amigo dele, falou assim, fulano, se eu respondesse isso pro meu pai e pra minha mãe, o que será que eles iam fazer? Aí ele falou assim, reflita, fulano, o que seu pai e a sua mãe iam fazer? Ele falou assim, primeiro que ele já ia dar um murro na minha cara, ia tirar todos os dentes. Segundo que eu não ia nem terminar de falar uma coisa dessa. Sacanagem, pô, pai. Né? Então ele falou assim, na hora ele já começou a refletir. Então ele falou assim, ele deu um basta. Ele falou, é o seguinte, ninguém vai para lugar nenhum, essas malas estão confiscadas e vocês não vão para casa de praia. Quem vai fui eu, não fui eu que escolhi a casa, então eu vou passar lá uns dias. Vocês vão ficar em casa. E aí então ele começou a colocar limites. Né? Então a situação mostra para você o que tem que fazer. O que é certo é sempre certo. E o que é errado é errado. Né? Então não adianta você ficar fazendo de conta que está tudo bem, que vai consertar depois. Depois não, é agora, é na hora. Bom, dizem que a gente começa a valorizar os pais a partir do momento que a gente também se torna pai. Né? Quando você tem seu filho, você sabe a importância de ter um filho, de ter uma criança ou um adolescente em casa. Senão, tudo é uma fase a mais, né? E a gente percebe que, às vezes, a gente termina pensando que é muito importante a gente ficar muito tempo com o nosso filho. Não é por aí. Pode ser pouco tempo, mas que esse pouco tempo seja com qualidade e não com quantidade. E eu vejo também que é importante a gente desenvolver no ser humano a gratidão, né? Eu acho que quando nós somos gratos, a gente para e pensa, por exemplo, quando eu reporto as minhas lembranças da minha mãe ou meu pai, então eu só tenho lembranças boas, né? De gratidão, assim, de carinho, de coisas que eles fizeram sempre, que a gente sempre sabe que foi pro melhor. Pois é. Eles sempre buscaram o melhor. É um limite que eles colocaram, mas com amor, né? Com respeito. Parece que hoje não é trabalhado muito isso, né? As pessoas não são muito gratas, parece que são automáticos. Então, eu vejo que às vezes alguns filhos agem com os pais como se aquilo fosse assim, normal. Você fez porque você é meu pai, você fez porque você é minha mãe, e é o normal, ou seja, não existe aquela gratidão, aquele carinho, né? De que tá é importante saber que exatamente por a gente ter tido pais firmes e que a gente passou por dificuldades, essas ferramentas que foram importantes para a gente chegar onde a gente chegou. Mas eu vejo que hoje parece que está mais difícil. Mas a gente vai falar sobre esse assunto depois, a gente vai para o intervalo.
Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. Hoje falando sobre educação, acolhimento, escola. Você que é pai, você deve estar falando assim, por que a Amélia hoje, né, veio com essa pauta, né? Porque eu acho que essa pauta tem que ser dita todos os dias, na verdade, né? Não existe uma data específica, vamos falar sobre o assunto no início do ano ou no término do ano. Porque os problemas, eles vão acontecendo, eles vão surgindo. Às vezes você tem uma criança que ela está otimamente bem e de repente, né, começa a se apresentar uma dificuldade, uma limitação, e isso pode acontecer. Então eu vejo que nós temos que estar atentos todos os dias e buscarmos as soluções, saber que existe solução, porque às vezes a gente acha que só aquele lugar que a gente conhece, que todos os lugares são iguais. Na verdade não. Eu diria que os métodos, a filosofia da escola, a maneira, né, de se administrar é diferente uma escola da outra, não é? Eu acho que isso que é importante nós também ressaltarmos, né? Nós estamos trabalhando nessa área de educação há 32 anos. Inclusive eu conheci a minha... Conheci ele numa escola. Nos conhecemos lá numa escola no Bom Pastor, no Cabo Sul. É uma região bem periférica. Você lecionava lá e ela também? Eu tinha 21 anos e ele tinha 24. Eu da área de biologia, ciências de biologia, e ela trabalhando com primeira a quarta série. Né? Ali naquela escola, Amélia, nós aprendemos, eu aprendi muito. Começou a vida de vocês. Aprendi muito ali. Eu tive um diretor ali chamado Aziz, hoje ele é... conheço. O Aziz, né? Ele esteve na escola. Isso, né? O Aziz era um cara assim, sabe muito sobre educação. E na época ele era o nosso diretor lá. Eu lembro um caso assim, que nesse tempo todo, se a gente fosse registrando todos esses casos, dava para escrever alguns livros, né? Algumas histórias, muitas histórias. E tinha uma criança naquela época muito carente naquela região. E essa criança tinha sarna, sabe? Um pequenininho, assim, branquinho. E eu também trabalhava em hospital à noite e trabalhava, dava aula no Bom Pastor à tarde. E eu comecei a dar banho naquela criança, tratar aquela doença de pele que aquela criança tinha, né? E se fosse hoje, né, é impossível fazer um negócio desse. Mas naquela época era muito assim, era uma carência muito grande, sabe? Eu tratava daquela criança com tanto carinho. Outro dia eu encontrei com o Aziz, e o Aziz falou assim, não sei quem era mais doido, eu que deixava ou você que fazia, né? Mas se eu não fizesse aquilo, dificilmente alguém ia tratar aquela doença de pele daquela criança, né? Tirar aquela sarna, que não era tão complicado assim, mas... Tinha que ser feito alguma coisa, né? Acho que o carinho que a gente tinha por aquela criança, dar banho, passar um medicamento, né? Colocar uma roupa um pouco melhor, adequada, tudo. É um tipo de criança, olha, que hoje certamente é um adulto, que eu gostaria de saber onde está esse jovem. Como está esse jovem? Você sabe que você falando me recorda também quando eu dei aula no Antônio de Ré. E eu dei aula como substituta lá, fiquei um período. E tinha uma criança que tinha um problema no ouvido, que nem uma sarna no ouvido. E até a gente não... E eu levava também, e eu fazia a limpeza todos os dias. Porque também quando trabalhei na creche, também assim, o bacana é isso, né? Que você, quando você tem esse dom, né, da área da educação, você tem esse carinho, entrega, né? Então você vai realmente, né, ser uma pessoa atenta, né, e de amenizar, né, as dificuldades que aquela criança tem. E isso marca mesmo, né? Eu também gostaria, você falando, eu também gostaria, já muitos passaram, né, já enquanto eu estive na área da educação, mas alguns a gente gostaria de rever. Há uns 12 anos atrás nós tivemos um caso na nossa escola, já no Colégio Galileu, ali de Jardim Cumbica, na rua Tarauacá, onde nós estamos, né, Tarauacá. E o menino tinha ali algumas dificuldades na escola, mas ficava, às vezes ele estudava à tarde, mas como a gente tinha o noturno, às vezes a gente ia para a sala de aula à noite, 7 horas, e o menino estava lá ainda. E esse menino tinha uma certa revolta, uma sensação um pouco diferente ali, que a gente não sabe exatamente o que é. Aí um dia,
Um dia eu falei para ele assim, falei, olha, fulano, não vou falar o nome dele, né? Mas eu gostaria que, daqui a 10 anos eu gostaria de saber quem será você. Qual não foi a nossa surpresa, quando foi o mês passado, esse rapaz voltou na nossa escola. Olha. Muito bem sucedido, muito bem empregado, sabe? Ele falou assim, senhor, não, eu voltei para falar para o senhor quem sou eu. E foi lá fazer uma palestra com a gente. Nossa, que bacana. Nossa, né? precisa de ver que emocionante, sabe? Esse rapaz hoje ele viaja para vários países, está muito bem Na área de TI, empregado, né? Está muito desenvolvido, sucedido na vida dele, muito feliz. Nossa, foi uma felicidade que a gente convidou ele para fazer uma palestra para os nossos alunos, para falar da vida dele. E ele falou para a gente lá, sabe? Com muito orgulho, com muita felicidade. E nós também ficamos muito felizes em A profissão de pedagogo, ela é assim, especial, né? Porque é só nessa profissão que a gente tem essa oportunidade de observar o crescimento, ajudar na formação por completo. É só nessa área. Então, na escola, na sala de aula, no convívio, a gente detecta várias coisas. Coisas boas, coisas ruins, dons, habilidades e também algumas coisas, até doenças. A gente detecta. A gente não pode falar, fulano tem isso, fulano tem aquilo. A gente não pode falar, mas a gente detecta. Então a gente tem a obrigação de chamar a família e falar, olha, leva um especialista, parece que tem isto, procura ver, né? Vai atrás. Tem esse apoio, né? Porque existem situações que é necessário a gente ter uma equipe mesmo, né? Ou um determinado profissional que venha a ajudar eu diria, sanar ou amenizar aquele problema que a criança tem, né? E é importante lembrar também que não é só problema, porque tem crianças que a gente já percebe, né, já apresenta, parece que ele já nasceu para determinadas áreas e ele tem um desempenho, ele tem uma facilidade, né? Quanto talento se perde nesse país, né, porque não se percebe. Mas é exatamente isso que eu vejo, porque eu acho que quando a gente fala, que nem nós vamos falar a questão de cada ser humano tem as suas peculiaridades, né? Tem aqueles que às vezes são mais lentos, outros têm alguma limitação, mas também tem aqueles que são superdotados, tem aqueles que são, não é? E que também não são vistos. Sim. E que a gente tem que ter essa atenção também. Geralmente se fala só da criança que tem a dificuldade, né? Sim. Mas também tem aqueles que são mais ligeiros, são mais rápidos, são mais desenvolvidos. E que também merecem também o nosso cuidado, para que não seja abafado, né? Sim. Ou tirado dele essa oportunidade desse desenvolvimento mais acelerado. Seria muito bom se tivesse assim, se os professores tivessem como encaminhar determinados alunos que percebem na sala de aula um potencial, sabe? Diferente. Ele tem um lado assim tão desenvolvido que se ele pudesse ser direcionado, o resultado seria muito bom, né? E às vezes se perde um potencial desse por falta de oportunidade. Mas eu vejo que hoje, né, as faculdades, através das pós, elas estão, né, dando essa oportunidade de que o professor venha se preparar mais para que ele possa observar melhor, seja a área que ele for abraçar, para poder, não é, dar esse atendimento com mais qualidade. Quer dizer, é muito importante que na área da educação, o professor, ele não só seja o mecanismo de ensinar, de dar mediador, mas também que ele vá buscar o conhecimento para que ele possa, não é, cada vez mais ser uma pessoa atuante em todos os sentidos. No sentido da atuação dentro da sala e também, não é, para que possa, juntamente com a população, requisitar, né, aquilo que é necessário que os governos, que as políticas públicas sejam também feitas para que a gente tenha um mundo melhor e mais, eu diria, mais próspero para todos, não é? Sim. Exatamente. A gente falou e a gente não falou telefone, endereço da escola. Tá. Vou fazer um convite para você. Visite lá, gente, vocês vão gostar. Sempre é o momento. Você estiver chegando em Guarulhos agora e de repente tem que fazer uma transferência, olha, visite a escola. Se de repente, né, o seu filho, aonde ele estiver, não estiver sendo atendido como você perceba que é necessário para o desenvolvimento dele, também eu digo, a gente nunca deve ficar deixando e esperar que as coisas aconteçam, a gente tem que tomar uma posição, não é? Você sabe que fala... Porque para quem está sofrendo um dia a mais, às vezes a mãe fala, não, espera chegar as férias, mas para quem está sofrendo um dia a mais,
Aquilo é tempo, muito tempo. E vai atrasando, né? É. Porque se você não consegue desenvolver o conteúdo naquele dia, se passar são 2 dias, 3 dias, aí um mês, um bimestre, aí depois pode não recuperar de uma forma mais rápida. Você sabe, Guarulhos tem uma história muito rica, né? Muito interessante, que às vezes a gente não sabe. Muita coisa de Guarulhos que a gente não sabe, né? Por exemplo, por que chama Cumbica? Tem uma região muito grande ali que deve ter em torno de 250 mil habitantes hoje, é a região dos Pimentas. Tem gente que fala das Pimentas, não é? É dos Pimentas, que era uma fazenda, né? Fazenda dos Pimentas. Assim como também existia a Fazenda Cumbica, que é muito grande, enorme, que fazia... e essa região, a palavra Cumbica significa neblina. E Cumbica ela é dividida em 5 regiões, sub-regiões, né? Tem Cumbica, Jardim Cumbica, Nova Cumbica, Cidade Cumbica. E às vezes a gente fala, Cumbica, pensa porque é uma região só. E nós estamos ali já no limite já de Jardim Cumbica, que faz divisa ali com o bairro dos Pimentas. Mais exatamente, Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, depois da Riachuelo, ali no quilômetro 213,5. Sentido Rio de Janeiro, antes do Poço Sakamoto, perto da Riachuelo, antiga NEC. Nós estamos ali já... Muito fácil a localização. Muito fácil. Muito fácil fácil. mesmo. E o telefone o telefone de lá é 24 12 47 36. Chama-se Colégio Galileu. Nós estamos ali desde 1994, na rua Tarauacá, número 1218, Jardim Cumbica. Bem próximo mesmo da rodovia Presidente Dutra. Tarauacá, que também é o nome de uma cidade, né? Região do Amazonas, ali, cidade de Tarauacá. Também é indígena, né? Nome indígena, né? Tarauacá. Olha, eu só tenho que agradecer a presença de vocês, falar que sempre o programa está de portas abertas, estarei lá a hora que vocês quiserem, é só vocês me comunicarem, porque a gente fala, né, e faz aquilo que a gente gosta, que é a área da educação. Sim. Então tudo que a gente puder estar falando, mostrando, orientando e dizendo, sempre tem solução, né? Exato. Sempre tem solução. Graças a Deus. Não é verdade? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Nós que agradecemos. A gente está encerrando o programa Mulher de Verdade, com a certeza que a gente levou o melhor. Muito obrigada por você que está aí me assistindo, que acompanhou o programa ao vivo. Olha só que bênção. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, às 14h30, aqui na TV Guarulhos. Eu aguardo você. Meus agradecimentos ao Senhor, a você, e nos encontramos no próximo programa.